Quer ver, ó? Qual foi a bênção? Amém. Glória a Deus. Fiel. Eu vi 2 jovens se levantando ali também. Qual é? Qual é a bênção? É aquele pedido que estava aqui que eu comentei. Glória a Deus, é isso mesmo, meu filho. Seja grato a Deus. Eu quero convidar pastor Glauber. Tá bom. Pastor Glauber, pastora Liana, para estar aqui conosco. Quero receber os servos do Senhor com um aplauso ao Senhor pela vida deles. Amém. Você não sabe, pastor Glauber, pastor Liana, são os coordenadores do Rio de Janeiro, do Casados para Sempre. Eles tomaram esse ministério como algo fundamental e por causa disso nós temos sido abençoados. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Bom dia, amados. Graça e paz do Senhor seja convosco, amém? Eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento, mas todas as vezes que nós colocamos nossos pés nessa igreja, a gente sente uma alegria transbordante. Amém, querido? Deus está nesse lugar, uma presença tão gostosa, né? E é muito bom estar com vocês. Eu sou o Cláudio da Liana. Eu sou a Liana do Cláudio. É uma bênção, né? O que o Cláudio falou, eu estava assim, gente, eu acho que vou pedir minha carta de transferência para cá. Que delícia, é a segunda vez que nós viemos aqui e o que nós sentimos é a presença de Deus nesse lugar. O que nós vemos é a excelência de Deus, o carinho, o cuidado com que vocês fazem tudo. Enquanto o pastor estava falando, eu anotei algumas coisas aqui e eu queria compartilhar com vocês que o que eu tenho visto nessa igreja, e eu quero profetizar, como vocês colocaram aqui, a Igreja de Nova Vida Ágape. É uma igreja que tem o amor de Deus. Uma igreja que vai fazer diferença nesse lugar onde vocês moram. Uma igreja que vai salvar famílias, que vai valorizar famílias. Muitas vezes não é essa família toda bonitinha que vai chegar aqui, papai, mamãe, filhinhos, mas vocês vão amar do jeito que eles vão vir. E aqui eles vão ser transformados, curados e sarados pelo poder de Deus. Porque que eles vão encontrar aqui não é uma religião, mas é vida com Cristo, uma vida de transformação, uma vida de testemunho de vida, não uma vida que só prega a palavra, mas que vive a palavra, né? Que vive essa palavra como uma palavra profética. O que nós vemos aqui é uma igreja adoradora. Esse louvor de vocês é uma bênção. A gente consegue chegar até o trono do Senhor, né? A presença de Deus desce, a presença de Deus visita essa igreja, né? Uma igreja amorosa, né? Uma igreja dedicada, uma igreja que vai fazer muita diferença, queridos. E aí o pastor fechou quando ele disse aquilo ali, porque nós compartilhamos com eles. Não tem super na casa de Deus. Todos nós carecemos da presença de Deus. E ao contrário, aqueles que estão trabalhando têm maior necessidade de servir ao outro. Esse é o nosso papel, de servir, de amar as pessoas. Nós entendemos que cada pessoa daqui é um ministro na casa de Deus. Vocês têm um chamado, vocês mesmo chegando aqui pela primeira vez, vocês não estão aqui por acaso, mas se Deus chamou, Deus vai conduzir vocês a um trabalho na casa dele, porque é no corpo de Cristo que nós conseguimos fazer algo para essa sociedade, para esse mundo. Quando a gente se une, né, nós entendemos que a unidade e o amor nasceu no coração do Pai. Em João 17, 21, o Senhor diz: Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. O mundo vai crer, querido, quando nós somos um na nossa casa, com os nossos filhos. O mundo vai crer quando nós somos um na igreja, quando não tem espaço para divisão, para ciúme, para contenda. Isso é bênção de Deus, porque o corpo de Cristo é o lugar onde Deus nos trata.
É tremendo isso, né? Tem 31 anos que eu me converti, eu estou na mesma igreja tem 31 anos. A igreja tinha 7 pessoas e hoje a igreja tem 2.000 pessoas. Mas essa igreja é uma igreja que está em transformação. Nós precisamos mudar todos os dias, querido. Porque no dia que nós acharmos que nós já aprendemos tudo em Deus, tem alguma coisa errada em nossas vidas. No dia que a gente não conseguir se alegrar com a alegria do nosso irmão, tem alguma coisa errada com as nossas vidas. Então, o que eu vejo na igreja é que nós somos uma obra de desenvolvimento. Nós somos uma obra que Deus está trabalhando. Você é um vaso tremendo na mão de Deus. O oleiro está transformando a tua vida. E eu creio que Deus vai transformar mais um pouquinho hoje. Porque todas as vezes que a gente vem para um culto, a gente vem adorar a Deus, Deus ministra a nossa vida através da sua palavra. E algo novo se faz em nós. Amém? Que Deus abençoe, queridos. A paz. Ele vai pregar sozinho hoje. Não, com o Espírito Santo de Deus. Se fosse eu, você estava enrolado. Deus tem que estar nesse negócio, amém, querido? Então, amados, como essa igreja é da família, né? E a gente sabe que o inimigo tem investido contra as famílias nesses dias de forma muito violenta, né? Até o nosso governo, né, tem investido contra as famílias através das leis que têm sido aprovadas, as manifestações, né, todo o apoio que tem sido dado, sem contar um número de ONGs, né, que tem se levantado para destruir a família. Mas a gente sabe que o diabo nunca vai conseguir isso, né? Porque nós estamos numa guerra com o reino das trevas, só que essa guerra ela já está ganha, porque Jesus já ganhou ela para a gente, não é verdade? Então nós não temos que nos intimidar com todas as ações do diabo, porque da mesma maneira que aconteceu na cruz, né? O diabo estava ali, galera, ganhamos, a gente acabou com Jesus, nós destruímos o plano de Deus. Ele estava enganadinho, né? Porque ali estava a nossa vitória. Então é assim, ele tem investido contra a sociedade para dizer assim, olha, a família vai acabar, né? A igreja vai ser suprimida, mas pelo contrário, a igreja tem estado mais forte do que nunca, né? Uma vez eu vi uma pessoa falar assim, um pastor falar assim, a igreja crente é igual gemada, quanto mais apanha, mais cresce, né? Então assim tem que ser a nossa vida, né? Quanto mais tribulação, quanto mais problema, aí que a gente cresce mesmo, não é verdade? A Bíblia fala que o grau máximo que a gente precisa atingir não é só de fé, não, é perseverança. Tem uns que trazem essa palavra para ser teimoso. Então você tem que ser teimoso no Senhor, tomar posse das suas promessas e até o final da vida, firme ali, fiel até a morte, né? E o que vai acontecer? Ele vai nos dar o quê? A coroa da vida eterna. Então nós precisamos sim ser perseverantes. Os problemas são as pancadas que a gente leva, aí que a gente cresce mesmo, que a gente prova do poder de Deus na nossa vida, queridos, não é verdade? Então essas investidas contra a família tem sido, assim, o motivo de muitas pessoas se chegarem a Deus. E Deus quer que a gente cada vez mais entenda esse propósito, né? Para que a gente não venha ficar abatido diante das circunstâncias que têm acontecido, tanto na família de outros, como na nossa casa também. Então nós sabemos que dentro de uma casa, né, dentro de uma família, no casamento, é onde acontece tudo de bom, ou também pode acontecer tudo de ruim. E a diferença que tem de acontecer tudo de bom ou tudo de ruim, vai depender só de um fator. É se Jesus está nessa casa ou se ele não está. Amém? É igual aquele barquinho lá, né? O mar revolto, o vento soprando, mas Jesus estava naquele barquinho. Todo mundo estava apavorado. Mas Jesus estava o quê? Dormindo. Depois eles ficaram tão apavorados que acordaram Jesus. Olha só o que está acontecendo, senhor. Eles estão nervosos porque, pessoal, fica tranquilo. O mar, quietinho, ventinho, para aí. Calmou tudo, né? Não é isso? Então, assim, quando Jesus está no barco da sua casa, queridos, ele amansa o vento, as tribulações cessam, né? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 2, prometo que eu não vou passar de meio-dia, senão vocês vão ficar com fome, depois vai me bater, nunca mais me chama para vir aqui, né? João capítulo 2, foi o primeiro milagre que Jesus fez, e não foi por coincidência, né, que Jesus iria fazer o seu primeiro milagre num casamento.
porque tanto eu como vocês sabemos que no nosso casamento é onde tudo vai começar na nossa vida. Numa família é tudo, onde tudo começa, é dentro da nossa casa, queridos. Então, aqui nas bodas de Caná, a Bíblia começa a dizer assim, né, que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Então, que situação que estava acontecendo aqui nesse casamento? A primeira coisa que aconteceu é que a gente começa a ver que esse casal de noivos, eles convidaram Jesus e os seus discípulos e a mãe de Jesus para estar nesse casamento. Isso significa que eles tinham um relacionamento como nós temos como igreja, né? Quando o nosso filho vai casar, ou quando alguém aqui vai casar, nós chamamos as pessoas que nós conhecemos, não é verdade? Nós fazemos uma lista de convidados para estar no nosso casamento. E geralmente quando a maré está boa, a gente chama muita gente, né? Que a gente gosta de estar com muita gente no casamento. Mas quando o negócio está meio apertado, a gente sofre na lista de casamento, que quer chamar muitas pessoas, mas não pode, porque a grana não dá. Mas o desejo que nós teríamos é que nós gostaríamos que todas as pessoas estivessem para assim, participar desse momento alegre da nossa vida, né? Então, graças a Deus, né, que eles puderam convidar a mãe de Jesus e aquela penca de discípulos junto, né? Eles iam comer bem, né? O homem assim come pra caramba, né? Então eles convidaram Jesus e seus discípulos para estar naquela festa. Então significa que eles tinham um relacionamento com esse casal que estaria ali fazendo aquela comemoração do casamento. Por isso eles foram convidados para estar ali. Então, nesse casamento, naquela época, quando fala de acabar o vinho, significa que era o primeiro problema que estava acontecendo naquele casamento. Poxa, eles estavam todos animadinhos, né? Fizeram toda a festa, fizeram toda aquela programação, mas ali no casamento já começou a ter o primeiro problema. E esse problema é que já tinha acabado o vinho. Isso, querido, significa que o noivo e a noiva ia passar muita vergonha. Porque num casamento, se faltasse vinho, era motivo de um escândalo. A cidade inteira, os fofoqueiros de plantão, ia falar para todo mundo que tinha acontecido naquele casamento. Você viu o casamento falando? Rapaz, que comida ruim. Que salgadinho gelado, duro, ressecado. Pensei que estão esquentando 3 dias e não parava, né? Aquela Coca-Cola quente, só tinha refrigereco também, só tinha uma Coca-Cola, o resto era refrigereco. Não é verdade, queridos? E os noivos, quando escutam um negócio desse, eles ficam apavorados, porque tudo que eles querem é agradar as pessoas que eles convidaram, eles querem que as pessoas participem da alegria deles. E não estão interessados em comida, nem em bebida, eles querem dividir a alegria deles, mas aqui já estava acontecendo o primeiro problema. E se nós formos trazer isso para dentro da nossa casa, e você pode estar pensando hoje de manhã cedo assim, o que tem roubado a tua alegria dentro da sua casa hoje? Né? Que tipo de problema tem estado hoje dentro da sua casa que tem tirado a tua alegria? Que tem tirado o seu prazer de estar diante de Deus? Que tem te trazido incômodo? Porque os problemas da nossa vida eles são constantes, eles nunca vão deixar de ter. Então eu já queria estar te perguntando agora nessa manhã assim, o que tem incomodado o seu coração? O que tem trazido desconforto na sua vida, dentro da sua casa, no teu casamento, ou então no seu relacionamento com os seus filhos, ou relacionamento dos filhos com os pais. Então, naquele momento daquele casamento, o que aconteceu foi que o vinho estava acabando, mas hoje nós continuamos a ter problemas dentro dos casamentos. E o interessante é que no versículo 5 diz assim, olha, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Aqui então está o segredo. Está uma chave que Deus coloca na nossa mão nessa manhã. Talvez muitos de vocês já tenham essa chave. Mas para muitos talvez você não tenha essa chave. Mas a chave para que a gente possa abrir a porta, para resolver todos os problemas, todas as dificuldades dentro do nosso casamento, se encontra aqui. Foi quando você... Então ela, quer dizer, a mãe de Jesus falou ao servente, fazei tudo o que ele vos disser. Olha que coisa interessante.
Então, quando a mãe de Jesus falou para aquelas pessoas, olha só, fazei tudo que ele vos disser, significa que Maria tinha um relacionamento com Jesus tão estreito, assim, era bom o relacionamento entre eles conversavam bastante, que Maria sabia o que Jesus era capaz de fazer. Ela sabia o que ele poderia fazer para abençoar aquele casal de noivos. Mas o que ela disse? Olha, fazei tudo que ele vos disser. Isso é, ela cooperou, porque ela estava naquele casamento, dizendo o que eles precisavam de fazer. E o que eles precisavam de fazer é obedecer a Jesus. O que ele falasse, então ela falou que eles tinham que fazer. Então isso fala de quê? De um relacionamento familiar. Maria teve o papel dela junto ali daquele casamento, de dizer o que Jesus era capaz de fazer para resolver aquele problema. O que eu quero dizer é assim, olha, você como pai, como mãe, como filha, como filho, como neto, todos nós temos nosso papel dentro da nossa casa. Por acaso, o pai e a mãe nasceu primeiro que você, que é filho. Não é verdade? Por acaso, mas vai que você tivesse nascido primeiro, então o seu pai e sua mãe seria seu filho. O que eu estou querendo dizer é assim, olha, cada um tem um seu papel dentro da sua família. Uns fazem o papel de pai e de mãe, outros fazem o papel de filho e de filha, outros fazem o papel de neto e de neta. Um dia você vai fazer papel de pai e de mãe também. E quem sabe você também vai fazer papel de avô e de avó, que é o nosso caso agora, né? Nós temos um netinho de 1 ano que nós estamos doentes de amor por ele. Sabe o que significa isso? Doente de amor, né? De tanto que a gente gosta daquela criança, né? Aquela é a nossa alegria. Então, antes de nós termos o João, a nossa alegria era com os filhos. Mas agora a nossa alegria é dobrada com o João. Diz que neto, avô é o cavalo que o filho amansou para o neto montar. E monta mesmo, né? Eu brigo com a minha nora. Eu falo assim, ó, João, tua mãe está atrapalhando a gente, você sai daí, ó, você está perturbando a gente, não atrapalha a gente não, hein? Sempre tem que ter uma mãe para atrapalhar o negócio, né? E ela fica doida comigo, né? Então, queridos, hoje o nosso papel está sendo de avô e de avó, há pouco tempo atrás não era. O que eu quero dizer é assim, olha, nós temos um papel dentro da nossa casa, nós temos um papel dentro da nossa família, e é importante, os filhos precisam entender do valor dos seus pais. O marido precisa saber do valor da sua esposa, a esposa precisa saber do valor do seu esposo, e os pais precisam saber do valor dos seus filhos. É o nosso legado, é a nossa herança, a herança do Senhor, é o que Ele deu. Você nasceu dentro dessa casa porque assim Deus quis, e esse é o lugar que você precisa estar, esse é o lugar que você precisa aprender, esse é o lugar que você precisa presenciar os milagres de Deus, é dentro da sua casa, dentro da sua família. Vocês precisam estar juntinhos, grudados um no outro, para entender o propósito de Deus e refletir a glória de Deus para outras famílias desajustadas, desequilibradas, porque não conhecem esse poder de Deus que se chama Jesus Cristo operando nas nossas vidas, querido. Então, quando Jesus, então, para que Jesus, então, pudesse efetuar aquele milagre, ele falou assim, olha, mandou que os serventes enchessem aquelas talhas de água. Queridos, até os serventes aqui tiveram um papel importantíssimo para que aquele milagre pudesse acontecer. Então, assim, como que Jesus iria fazer o milagre se ele não tivesse a contribuição das pessoas naquele contexto daquele casamento? Então, foi necessário que aqueles servos enchessem aquelas talhas de água. Então, quando a gente estava assim, adorando aqui ao Senhor, e Deus trouxe esse entendimento, agora na hora do louvor, sobre isso, né? Que eu fiquei impressionado assim, como é que o Espírito Santo não para de falar no nosso coração, quando a gente está com o nosso coração aberto para Ele. Ele estava dizendo assim, olha, cada um de vocês que são líder de MMI, ou dos ministérios nessa igreja, vocês têm sido esses serventes, vocês preparam um ambiente para que Jesus venha fazer o milagre. É isso que tem que acontecer. Nós somos o que de Deus? Servos, não é isso? Então, se vocês não forem enchendo essas talhas de água, Jesus não tem como fazer esses milagres, queridos. Como o irmão ali, né, vai formar no Casados para Sempre, né? Então, assim, alguém comprou muita merenda para dar para ele durante essas 13 lições, né? Não é verdade? Muita merenda ele comeu antes de ser formado, e na formatura ele vai comer mais merenda ainda, pago pelos outros, né? E assim, ó,
você investe seu tempo, você investe as suas finanças, você investe o teu coração, isso é, você está servindo a Deus no seu ministério. Essa campanha com essas crianças, esses irmãozinhos, essas irmãzinhas que vão estar trabalhando aqui, isso são os servos do Senhor, preparando o coração dessas crianças para Jesus vir fazer um milagre. Queridos, eu fui marcado na minha vida, na minha adolescência, porque a minha mãe não ia à igreja, e perto da minha casa existia uma família de uma determinada igreja, e do domingo, aquela família me convidava para eu ir lá na casa deles. E eu ia lá no domingo de manhã cedo, não sei nem se era domingo de manhã cedo, e ele cantava aqueles cânticos para criança. Eu era pirralhinho, eu devia ter o quê? Uns 8, 10 anos de idade. E eu ganhava aquelas ovelhinhas recortadas, com aqueles negocinhos escritos, né? E tinha aquele livrinho daquela escolinha ali. Eu achava até estranho, porque não era uma igreja, era uma casa, e aquela família se preocupava em convidar as crianças para estar ali de manhã cedo. A gente tinha prazer de estar naquele lugar. E ali eu fui marcado por Deus. Porque na minha adolescência eu procurei uma igreja para estar. Porque eu precisava alguma coisa dentro de mim, falava assim, você tem que estar em algum lugar, não é? Mas a marca foi feita ali na criança. Então, quando eu vi essa campanha aqui, eu tenho certeza absoluta que essas crianças vão ser marcadas para o Senhor. E o milagre vai acontecer. São os futuros membros dessa igreja, são aqueles que vão estar trabalhando, tentando devolver para Deus aquilo que eles receberam, através da vida de vocês, que um dia gastaram o tempo de vocês, se preocuparam, vocês foram servos, para que Jesus venha fazer um milagre. Então, queridos, quando esses servos foram encher aquelas talhas de água, na realidade eles estavam obedecendo a Jesus. Porque se não houvesse aquela obediência ali, ele não teria como fazer aquele milagre. Então, assim, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele tem nos dirigido a fazer, sem constrangimento, sem murmuração. Só falta 6 minutos. 6 minutos. Queridos, eu queria que você, então, para a gente... versículo 11, por favor, né? Qual o resultado quando você se coloca como servo do Senhor? Então, no versículo 11, fala assim, com esse milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Olha que coisa tremenda que aconteceu. Devido a essas pessoas se dispuserem a servir naquela festa, enchendo aquelas talhas de água lá, né? Olha o resultado. Jesus, então, ele manifestou a sua glória. Quando uma pessoa dessa se dobra diante do Senhor, queridos, manifesta a glória de Deus. Sabe por quê? Nós estávamos em Leopoldina na semana retrasada, e nós estávamos na casa de uma senhora. E essa senhora é mãe de uma das membros da nossa igreja. E a gente conversando lá numa mesa de almoço, lá, ou de café, eu não lembro. E eu falava para ela assim, houve alguma mudança na vida da sua filha depois que ela se converteu? E ela não é convertida ainda. E ela falou assim, olha, eu tenho que dar muito graças a Deus pela vida de vocês, não da gente em si, né? Mas pelo povo evangélico, porque minha filha saiu da bebida, saiu de uma vida toda torta, e hoje está diante de Deus. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E sabe o que aconteceu, queridos? De noite ela estava na igreja com a gente. E na hora do apelo, você sabe por que ela não foi na frente? Porque ela ficou com medo de eu perguntar alguma coisa a ela que ela não soubesse responder. O diabo não desiste, né? Mas eu creio que domingo agora, ela vai estar lá e vai à frente e vai entregar a vida dela para o Senhor, porque o Senhor tem feito a obra na vida dela, porque pessoas têm glorificado a Deus através desses milagres. Amém? Isso é tremendo. Isso é tremendo. E a coisa interessante aqui também nesse versículo 11, que ele vai falar, e os seus discípulos creram nele. Eu pensei, mas como é que pode um negócio desse, né? Esses homens estavam andando com Jesus, já estavam sabendo assim, o plano de Deus para a vida dele, mas só que mesmo os discípulos estando andando com Jesus, eles ainda não estavam crendo nele. Mas quando ele fez aquele milagre, o que a Bíblia está dizendo? E os seus discípulos creram nele. Queridos, então, nós só podemos crer em Deus
quando nós participamos desses milagres dele na nossa vida. Quando nós contribuímos com ele, nós criamos um ambiente propício para ele manifestar a glória dele. Eu falo, né? Eu prefiro ver um casamento sendo restaurado do que um morto ressuscitar. Sabe por quê, queridos? Porque vai que o danado ressuscita, vai pecar e perde a salvação, ainda perturba a vida de um monte de gente, né? Então deixa morto, lá enterra o bicho, acaba com ele. Agora o casamento precisa ser restaurado, porque os filhos vão ser abençoados, a descendência vai ser abençoada, e vai crescer, e vai multiplicar, vão abençoar, e a igreja vai crescer, o Senhor vai ser glorificado. Faz sentido isso? Ah, que bênção, amados. Agora, queridos, no versículo 15 de João, né, só para a gente encerrar aqui, eu queria ressaltar no versículo 16, João 15, 16. Vocês acharam? Diz o seguinte: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Amém? Vocês escolheram Jesus ou foi Jesus que escolheu vocês? Que coisa boa, você tem certeza disso? Então, se você acha que você está aqui nessa manhã porque você escolheu Jesus, você está redondamente enganado, porque você está aqui porque Ele te escolheu. Amém? Olha, não foi ninguém que te escolheu, foi Ele que te escolheu. Então, Ele não te escolheu simplesmente para você só estar aqui. E o versículo continua dizendo, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdizes a meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aqui, o que Jesus está dizendo? Ele está dando toda a autoridade para a sua vida. Ele está te dando tudo que você precisa para que você possa glorificar o nome dEle. Ele está dizendo, tudo que você pedir a Ele, Ele vai fazer. Amém, queridos? Então Ele está te dando todas as ferramentas. Ele está dizendo assim, olha, eu te escolhi, eu quero que você frutifique. Jesus jamais pediria alguma coisa para a gente que nós não pudéssemos fazer, queridos. Se Ele fala que você vai dar fruto, muito fruto, significa que você pode dar fruto. E você deve dar fruto. Não deixe de dar fruto, porque os frutos que você vai produzir vai causar efeito na vida de muitas pessoas que vocês nem imaginam. Quem sabe aquela história que santo de casa não faz milagre? É o meu caso. Eu pregava para meus parentes, ninguém acreditava em mim. Aí o que aconteceu? A gente começou a aplicar o curso de Casados para Sempre na vida de muitos casais da nossa cidade. Meus parentes não. Esse cara que está falando não presta para nada, né? Ainda mais que eles conheciam meu passado. Aí que se... Coitado, até Jesus passou por isso, né? Só que o que aconteceu? Aqueles casais aos quais nós ministramos a vida deles, que eles se converteram, foram aqueles casais que foram acertar os meus parentes lá depois. Hoje estão a penca na igreja lá, meus primos, meus tios, minhas tias, tanto lá. Mas não foi eu que preguei, não. Foi outros que pregaram, mas eu preguei para aqueles que pregaram para aqueles. Então, queridos, se você não se preocupe em ganhar a vida dos seus familiares, ganhe a vida de outros. Você vai atirar na porca, você vai acertar o leitão, né? Eles acabam sendo atingidos de certa forma quando você se dispõe a frutificar. Não seja egoísta, querer a bênção só para a sua casa. Distribui a sua bênção com todas as pessoas que estão ao seu redor. Não economizam a semente de Deus, porque ela nunca vai acabar. A palavra nunca acaba. Ela sempre está renovada, está sempre na sua boca, está sendo fluindo, porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso, amados. Não é verdade? Que coisa boa isso. Então, queridos, eu queria que vocês pulassem alguns versículos para trás, no versículo 14, no caso ainda em João. E o que está dizendo aqui? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém? Eu acabei. Então, olha só. Meio-dia. Não, deixa o Espírito fazer o resto agora, porque eu estou fora, meu irmão. Queridos, Jesus está falando aqui, olha, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Então, muitas vezes, nós nos relacionamos com Jesus como se fosse aquele Deus que está lá em cima no céu, sentado à destra de Deus, né? Um ser invisível, que nós não temos acesso, e a gente ouve dos pastores, né? Como eu também falo, olha, vocês precisam ter fé, vocês têm que crer, porque o incrédulo ele não agrada o coração de Deus, mas pelo que a gente está vendo aqui, o que Jesus está dizendo? Vós sois meus amigos. Jesus ele deseja que a gente tenha esse vínculo com Ele de amizade. O que é amigo para você? Você fala assim, tem gente que não é meu amigo. Por quê? São pessoas que você não confia. Agora, o que é um amigo para você? É aquela pessoa que você é capaz de fazer qualquer coisa para ajudar o teu amigo. Não é verdade? Então, Jesus estava assim, olha, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Queridos, por que Jesus fala isso? Ele fala isso que quando nós convidamos eles para estar dentro da nossa casa, casa significa lugar de criar afinidade. Você não chama um estranho para sentar à mesa, para comer contigo na sua casa. Quando você chama alguém para ir na sua casa, é porque você quer ter intimidade com essa pessoa, você quer olhar no olho dela, você quer conversar com ela, você quer gastar tempo com ela, você divide a sua merenda com ela ali na mesa, não é verdade? E casa significa intimidade, significa presença exata de relacionamento. Então, quando Jesus fala que nós somos amigos dele, se nós fizermos o que ele falar para a gente fazer, significa que conforme você vai entendendo o desejo de Deus de fazer esses milagres, é assim, Jesus estando na sua casa, ele vai fazer um milagre que você precisa. Nós somos o veículo de Deus para que os milagres aconteçam na nossa casa. Deus quer que a gente mexa com as nossas mãos, quer que a gente faça as coisas que a gente precisa de fazer, o que está ao nosso alcance. Tem coisas que nós precisamos de fazer. Então assim, você pode orar pelos seus filhos, você pode orar pelo seu cônjuge, mas você não pode mudar o coração deles. Então, quando você ora por eles, quando você profetiza sobre a vida deles, o que acontece? Jesus vem e faz um milagre, querido. O milagre não é para nós fazermos, o milagre é para Jesus fazer, mas nós precisamos ser seus servos e propiciar, fazer com que o ambiente seja propício para que esses milagres aconteçam. Então, se a gente só ficar reclamando, murmurando, falando assim, não, minha vida é assim, minha vida é assada, ensopada, frita, não adianta nada. Nós precisamos de profetizar, não é? Minha casa é casa de bênção, nós cantamos isso. Nós precisamos de trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa, mas através do que você fizer com as suas mãos. Então, essa em abençoando, você vai ser abençoado. Por que Deus chamou Abraão de amigo? Porque Abraão tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus, ele obedecia a Deus. Então, esse nível de relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele nesses dias é de amizade. E um amigo você leva dentro da sua casa. Um amigo você leva para dentro do seu casamento. Um amigo você leva para dentro da sua família. E um amigo, esse amigo que é Jesus Cristo, ele quer fazer todos os milagres que você precisa, querido. Vamos colocar de pé. Eu só queria orar e passar a palavra para o pastor. Não vai ser por minha causa que vocês vão ficar com fome, não. Aqui existem pais, aqui existem mães, aqui existem filhos. Tem sogra também, mas estou falando de uma família normal, né? A Liana é sogra. Eu falo assim, pode ficar tranquilo, minha norinha, que eu domo ela para você. Pode ficar sossegada. Então, queridos, assim, cada um de nós temos um papel dentro da nossa casa. Filhos, ame seus pais, cuide deles. Porque se seus pais estiverem bem, vocês vão estar bem. Pais, ame seus filhos, cuide deles. Porque eles são herança do Senhor. Essa figurinha aí, ó, aqui. Gente, até você falou isso, todo mundo fala isso, né? Então, queridos, existe esse nosso papel dentro da nossa casa. Então, assim, eu queria que você se alegrasse nessa manhã pelo papel que você hoje desempenha dentro da sua casa. Amém?
Assim, agradeça a Deus, obrigado porque eu sou pai, obrigado porque eu sou mãe, obrigado porque eu sou filho, Senhor, obrigado porque eu sou filha, obrigado porque eu sou neto. Eu estou num contexto de uma casa. E a Bíblia diz que até o solitário ele faz habitar em família. Porque assim, se você não se sente, se você não tem uma família padrão, igual essa que a gente está vendo aqui, ó, essa mulher lourinha, aquele cara fortão, bonitão, aquelas crianças lindonas assim, a família não é esse retrato hoje em dia assim, não, meu irmão. A família hoje está muito despedaçada, mas a Bíblia diz, né, que até o solitário Deus faz habitar em família. Essa é a família de Deus, essa é a nossa família. Amém, amados? Então assim, nós precisamos alegrar diante de Deus e agradecer Ele por termos uma família. Agora eu te digo assim, que milagre que você quer que aconteça na sua vida hoje? Que milagre? Você quer ver a transformação de alguém? Você está passando por um problema sério? Hoje, assim, o que Deus está levando a gente a fazer, assim, prepara um ambiente para Ele fazer um milagre na sua casa. Mas não é só hoje, não. Todos os dias, Deus quer que você prepare esse ambiente para Ele vir e fazer os milagres constantemente, que Ele quer que a gente prove dEle todos os dias da nossa vida, para que Ele seja glorificado. Amém, amados? Vamos orar nesse instante? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa igreja tão amada, Senhor. Aí, seus pastores transparentes, Senhor, com o coração aberto, Senhor, para aprender de Ti, Senhor. E também para ensinar com amor, Senhor, com alegria, Senhor. Senhor, Te glorificamos tanto por essa família preciosa que está aqui nesse lugar, Senhor. Pai, clamamos a Ti, Senhor, que Tu venha, Jesus, com o nosso amigo, Senhor. Pai, vem em cada lar aqui, Senhor. Tu conheces, Senhor, os milagres que Tu precisas fazer, Senhor, nessas casas, Senhor. Pai, que nós não conhecemos, Senhor. Pai, mas nesse momento nós te rogamos, Senhor, que cada família aqui, Senhor, não venha abrir mão, Senhor, de preparar esse ambiente, Senhor. Ó Pai, de trazer a sua presença, Senhor, e contribuir contigo, Senhor, para que esses milagres aconteçam, Senhor. A transformação de vida dos filhos, Senhor. Ó Pai, cônjuges que precisam se dobrar diante do teu senhorio, meu Pai. Pai, trazer paz nessa casa. Senhor, Tu tens ouvido as orações dos teus filhos, Senhor. Pai, por isso clamamos a Ti, Senhor, que eles continuem sendo perseverantes, Senhor, e esse ambiente seja preparado, Senhor. Pai, para o Senhor fazer milagres constantes nessas casas, Senhor. Senhor, os milagres que Tu fizeste, Senhor, não foi só no passado, Tu tem feito esse milagre hoje também no nosso meio, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que Tu tens um milagre especial para cada um. Senhor, o milagre, Senhor, que Tu tens feito na vida de outras famílias, não é o mesmo nosso, Senhor, porque nós precisamos que Tu faça o nosso milagre, Senhor. Por isso clamamos a Ti que Tu venha sobre cada vida aqui, Senhor, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, Senhor. Ó Deus, e sabemos, Senhor, que eles precisam de alguns milagres em suas vidas, Senhor, para que Tu sejas glorificado, Senhor. E nós profetizamos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que Tu és amigo, Senhor, nosso amigo, Senhor. Ó Pai, Teus olhos não estão fechados, Suas mãos não estão encolhidas, Senhor. Ó Pai, para que não possa ser estendida e abençoar, Senhor, cada vida aqui nessa manhã, Senhor. E nós rogamos a Ti que esses milagres sejam feitos, Senhor. Pai, a partir de agora, que os teus olhos, teus filhos possam ver com os seus olhos nus, Senhor, o que as transformações que Tu estarás fazendo, Senhor, em cada vida, Senhor, em cada casa, Senhor, porque sabemos que essas casas, Senhor, são os faróis, Senhor, são os celeiros que Tu estás levantando nesse dia, Senhor, para contrapor, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem tentado desfazer, Senhor, esses filhos Teus, Senhor, vão fazer, vão criar os milagres e ainda vão abençoar a vida de outros, para que outros possam crer, Senhor, que Tu és o nosso Deus amado, poderoso, Senhor, infinitamente misericordioso e amoroso, Senhor, que tem feito a Tua obra, Senhor, e nós queremos Te agradecer por isso, Senhor. Seja assim sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Aleluia, Senhor. Bendito o Teu nome. Pastor Glauber, muito obrigado. Marcelo está dizendo assim, eu vou escrever um livro só das tiradas dele. Eu gosto também, ele é do interior. E você sabe que toda pessoa do interior tem uma mente muito mais aberta por causa da natureza. Nós somos muito bitolados aqui na cidade. A pessoa do interior normalmente é mais reflexiva, né? Então ele tem umas tiradas assim daquela boa. Eu não queria dizer, mas acabei quase dizendo. Meus irmãos,
O pastor Glauber, ele é pastor da igreja. Eu recebi aqui um boletim muito interessante, queria fazer uma leitura rápida aqui. Eles são pastores da comunidade cristã de Nova Friburgo, né? E aqui tem uma coisa linda que eu queria ler para a igreja, para te animar e para me animar, porque hoje o pastor ele veio e abençoou você, e me abençoou muito. Ele diz assim: as raízes históricas da comunidade cristã de renovação espiritual Nova Friburgo começaram a ser desenvolvidas no início da década de 80. Éramos um grupo bem pequeno, denominado Os Discípulos. Nossas primeiras reuniões foram realizadas no salão de convenção do Colégio Seifel, e cedido genuinamente pelos diretores, gentilmente pelos diretores daquela instituição de ensino. Pelos anos de 1982, ainda éramos um grupo bem pequeno, porém muito unido. Bem pequeno, porém muito unido. O que nos motivou, em fé, a alugarmos uma casa na Avenida Galdino, Vale Filho, no centro da cidade. Exatamente no dia 27 de novembro deste mesmo ano, estávamos nos organizando como igreja, surgiu então a comunidade cristã de renovação espiritual de Nova Iguaçu. Nova Friburgo, desculpe. Eu estou profetizando, hein? Que é uma área muito boa. Gente, sabe o que isso falou para mim aqui? Sabe o que o Espírito Santo traduziu para mim? Que se nós formos unidos em amor, como foi dito pela pastora, e se nós perseverarmos, nós veremos a glória de Deus nas nossas casas, nos nossos lares, em toda a igreja, e vamos influenciar muito esta região. Amém? Eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui esta manhã que diz: pastor, eu nunca aceitei um apelo, mas nesta manhã eu quero entregar minha vida a Cristo. Senti algo no meu coração que está me movendo a dizer: eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu creio em Jesus, eu sei que Ele é o Salvador, mas eu nunca fiz isso. Alguém quer entregar sua vida a Jesus esta manhã? Eu quero orar por você, e eu sei que esse dia vai ser marcado na sua vida. Esse dia será a diferença na sua vida. Alguém quer fazer isso, que nunca fez? Diz: pastor, eu creio em Jesus, mas nunca entreguei minha vida a Ele. Eu quero entregar esta manhã. Alguém quer fazer isso? Levanta a sua mão. Vem cá, querido, vem cá, porque hoje estava ali, e eu disse, quando ele falou daquela senhora que não foi lá na frente porque achava que tinha que falar alguma coisa. Fique tranquilo, você só vai vir aqui num ato de chega para cá, cadê aquele diácono amoroso para vir aqui abraçá-lo? Vem ali. Quer entregar sua vida a Jesus também? Quem mais? Assim, pastor, eu creio em Jesus, mas eu nunca entreguei minha vida nas mãos dele. Eu quero entregar, fazer uma entrega consciente, dizer, naquele dia eu entreguei. Porque a Bíblia diz que haverá um dia do julgamento eterno. E que você tem que lembrar o dia que você entregou sua vida a Jesus. Amém? Então, esse é um dia especial. Alguém mais quer fazer isso? Pai, eu quero te agradecer pela vida desses amados irmãos que vieram aqui na frente. E por esse dia que eles estão com esse gesto dizendo, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Senhor, eu sei que o teu sangue está sobre a vida deles agora, que seus pecados são perdoados e que a partir de hoje haverá uma mudança, Senhor. Porque, Senhor, há uma consciência, uma transformação. E eu peço agora que no poder do nome de Jesus, eles sejam uma habitação constante do Espírito Santo para viver, ó Deus, em novidade de vida. Senhor, como igreja nós nos alegramos, os abençoamos em nome de Jesus e profetizamos que eles vão frutificar para a glória de Deus e que a igreja diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar salva de palmas a Jesus pela vida deles. Deus abençoe. Meus irmãos, só para falar, foi falado aqui sobre frutificar. O pessoal preparou a água, a talha para Jesus fazer o milagre. Sabe, quando você traz um convidado, você está fazendo esse trabalho. Eu queria que você se esforçasse para logo mais trazer alguém para ouvir a palavra de Deus. Quantos vão se esforçar e dizer assim, pastor, eu vou trazer alguém, vou ouvir. Não só
fale que vai trazer, mas também diga, eu vou estar aqui logo mais. Tenho certeza que muitas coisas vão acontecer. Nós temos almoço, agora todos os domingos na igreja, né? Então, eu convido a você que queira almoçar, tem almoço. Quero levar para casa, pode levar para casa. Tem até congelado, essa igreja é assim. É abençoado no corpo, alma e espírito. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Bom dia, bom almoço e até logo mais às 19 horas.